Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje para conversar com vocês sozinha, para contar como é que foi a minha experiência em relação ao procedimento de curetagem. Nós recebemos algumas mensagens aqui no canal e lá no Instagram de mulheres que irão passar por esse procedimento e que gostaria de saber como é que foi, como é que funciona. Então eu vou dividir um pouquinho com vocês como é que foi a minha experiência em relação a esse procedimento. Em abril nós descobrimos que estávamos grávidos e no dia 12 de junho nós descobrimos que nós havíamos perdido o nosso bebê. Então, a partir desse momento, a minha obstetra me orientou sobre as possibilidades que teriam em relação a isso que nos aconteceu. Então, ela me deu 3 opções: ir para a curetagem diretamente, então eu nem saí do hospital, já me internar para fazer o procedimento de curetagem. Ela me deu a opção de aguardar até 30 dias para a gente ver se esse processo iria ocorrer naturalmente, se o meu corpo iria expelir naturalmente o bebê. E ela também me deu a opção de me internar no hospital, tomar alguns remédios para tentar provocar essa expulsão natural. Então, a primeira coisa que eu descartei foi ficar internada no hospital para tomar esses medicamentos para ver se acontecia essa expulsão. Por conta dessa pandemia, eu fiquei com medo. Também pelo fato de eu querer ir embora para minha casa. Eu não queria ficar no hospital naquele momento, eu não estava bem para ficar no hospital. Então, essa foi a primeira possibilidade que eu descartei. E perguntei para ela em relação a uma nova gestação, o que seria melhor. Aí ela falou assim: Flávia, você fazer o procedimento de curetagem não significa que vai ser melhor ou pior para a próxima gestação, mas significa que você vai ter que esperar um tempo maior para engravidar de novo. Então, por exemplo, se eu fosse esperar para expelir naturalmente, eu poderia engravidar de novo com 4 meses, com 3 meses. Se eu fosse fazer o procedimento de curetagem, eu teria que esperar de 4 a 6 meses. Por quê? O procedimento de curetagem, gente, nada mais é que uma raspagem do útero para tirar todo o material que estava ali. Então, por conta de raspar o útero para uma nova gestação, esse útero ele precisa estar novinho em folha de novo. Então, sempre espera de 4 a 6 meses. Aí eu falei para ela: bom, então se eu tenho a possibilidade de esperar 30 dias para ver se isso ocorre naturalmente, eu prefiro. Primeiro, por esse motivo. Segundo, porque daí eu não preciso ir para o hospital, me expor, né, com essa situação que a gente tá vivendo, né, que tá no mundo inteiro. Então eu decidi esperar esses 30 dias. Então, durante esses 30 dias, ela sempre foi conversando comigo, me mandando mensagem, me perguntando se eu estava tendo sangramento ou não. Por quê? O que ela me explicou? Que o sangramento é normal, né, eu ter, a partir do momento que eu descobri no dia 12 de junho que eu havia perdido a Helena, eu comecei com sangramento. Aí ela falou: Flávia, eu perguntei pra ela, na verdade, como é que eu vou saber que eu tô expelindo naturalmente? Ela falou assim: vai vir um sangramento como se fosse uma torneirinha aberta. Aí sim, você vai me ligar imediatamente e a gente vai para o hospital para não correr o risco de ter uma hemorragia, mas daí a gente vai saber que você vai estar expelindo naturalmente. E daí então a gente deixou marcado para o dia 30 de junho para eu fazer esse procedimento. No dia 28 de junho, mais ou menos, o meu fluxo de sangramento ele tinha aumentado, mas ainda não tinha chegado ao ponto de um sangramento significativo para estar expulsando naturalmente. Então a torneirinha não estava aberta. Aí ela falou: Flávia, então tudo indica que você vai no dia 30 fazer o procedimento de curetagem. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que esse processo de esperar, ele foi dolorido fisicamente, né? Tirando o emocional, que já é muito dolorido, mas fisicamente também. Eu sentia muitas cólicas, principalmente no finalzinho. Teve noite que eu nem consegui dormir porque nem o remédio passava a dor que eu tinha. E não é uma cólica de menstruação, é uma cólica diferente, que ela vem como se fosse pontadas. Então, eu me preparei
preparei para no dia 30 fazer a curetagem. No dia 30 realmente eu ainda não tava com esse sangramento significativo. Então eu falei para ela e nós começamos a nos preparar para ir para o hospital. O procedimento ele iria ser realizado às 14 horas e o hospital pede para que a gente chegue 3 horas antes para fazer a internação e que eu esteja com no mínimo 8 horas de jejum. Eu me internei às 11 da manhã no hospital, estava em jejum desde a noite anterior e chegando no hospital, ela me deu lá um sabonete específico para eu tomar banho, me deu uma camisola e falou que então eu iria aguardar até o horário do procedimento, que seria às 14 horas. Às 14 horas veio uma técnica de enfermagem me buscar no quarto, já de maca, então eu já fui deitada, tirei brinco, essas coisas e fui pronta para o procedimento. E o procedimento ele foi realizado no centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, o anestesista me fez algumas perguntas sobre já ter passado por algum procedimento cirúrgico antes, sobre ser alérgica a algum medicamento, enfim, me perguntou várias coisas. Logo a minha obstetra já veio, já perguntou se estava tudo bem, se eu estava tranquila, me explicou como é que iria ser. Anteriormente ela tinha dito para mim que eu poderia receber uma anestesia que seria a RAC, né? Que é aquela que dá bem aqui no finalzinho da nossa coluna, que é aquela que vai amortecer da cintura para baixo. Ou que ela iria me dar, e que além da RAC ela poderia me dar uma sedação também. O anestesista podia me sedar e isso era opcional. Eu falei para ela desde o início que eu queria ser sedada, que eu não queria estar acordada. Quando chegou no momento do procedimento, ela me falou assim: olha, Flá, como você já está com um sangramento, pode ser que esteja mais fácil de fazer a curetagem, que eu não precise raspar tanto o seu útero. Por esse motivo, eu vou pedir primeiro para o anestesista te sedar, eu vou ver como é que tá, e se não precisar raspar tanto, eu nem vou dar a RAC para você, você só vai ficar com a sedação. Então eu entrei no centro cirúrgico, o anestesista me sedou, né? Eles colocaram aparelho de medir pressão, colocaram tudo para monitorar meus batimentos cardíacos, como se fosse uma cirurgia mesmo, e já me sedaram. E no fim, só precisei dessa sedação. Depois de 20 minutos, a médica disse que durou o procedimento, eu já acordei na sala de recuperação. Então não vi nada, não senti nada, eu acordei já na sala de recuperação. Assim que eu acordei, eu já senti assim uma cólica, um desconforto, e já avisei a minha médica quando ela veio falar comigo. Eu falei: olha, eu tô com dor. Aí ela falou que ia me dar um remédio e logo passou essa minha cólica. Eu esperei uns 40 minutos mais ou menos na sedação, que a gente precisa estar bem assim acordada para subir pro quarto. Eles verificaram a minha pressão novamente, porque a pressão também não pode estar muito baixa. E daí depois de 40 minutos estava tudo ok, ela me liberou para subir pro quarto. Aí eu subi no quarto, eles me levaram uma dieta, né, para eu poder sair do jejum. E daí 8 horas da noite eu tive alta no hospital. Então o horário que eu subi pro quarto foi umas 5:30 da tarde. Aí às 8 horas da noite eles me levaram um café, perguntaram se eu tava bem, se eu tava com dor, eu falei que não, e eles me deram alta, eu vim pra casa. A recomendação agora é que eu espere 30 dias como se estivesse fazendo um repouso. Como que é esse repouso? Eu não ficar abaixando e levantando, não passar pano na casa, mas eu posso, por exemplo, lavar louça, cozinhar, coisas assim que eu faça muito esforço de levantar, de descer, de fazer força, eu não posso. E nem caminhadas, eu posso caminhar normal assim, ir até o carro, ir no mercado, né, lá no mercado andar, mas não tipo ir de a pé da minha casa no mercado, fazer caminhadas longas. Eu não posso por 30 dias. E eu realizei esse procedimento então no dia 30 de junho e agora quinta-feira, dia 9 de julho, eu vou ter o retorno na minha médica. Enquanto isso, ela me passou remédio para cólica, caso eu sinta cólica, mas desde o momento lá da recuperação da anestesia, eu não senti dor. Eu só senti dor aquela hora no hospital e até agora eu não senti mais. Então tá sendo bem tranquilo isso. Algo que eu também quero compartilhar com vocês, não só como é que foi mesmo o procedimento, é a parte do meu emocional.
emocional ali para aquele momento. A gente tá fragilizado, né, emocionalmente, tá passando por uma situação que a gente não gostaria de passar, mas eu senti muito medo. E aqui no canal eu sempre passo pra vocês, porque eu sei disso porque vocês me falam, que eu tô encarando de uma forma muito boa, muito forte, mas gente, todo mundo fica fragilizado emocionalmente. E eu senti muito isso em estar exposta a um ambiente hospitalar, a estar passando por um procedimento cirúrgico que eu nunca havia passado antes, então eu senti muito medo. Na hora eu falei até pro Jonas, na hora que eu tava deitada lá pra começar, eu falei, Jesus, se o Senhor quiser me levar, pode me levar que eu tô preparada, porque eu fiquei com muito medo dessa preparação toda de anestesia e tudo mais. Então é muito comum, mas o que eu queria dizer pra vocês é que é muito simples o processo. E agora também, pós esse procedimento, eu vim pra casa muito animada, muito feliz de ter virado essa página, de ter encerrado esse capítulo. Esse momento de espera dos 30 dias para ocorrer naturalmente é muito doloroso. Então, avalie, veja se você tem estrutura emocional para aguentar esses 30 dias, sabendo que você está à espera desse momento. Se não, eu acho que é uma boa opção você partir diretamente para esse procedimento que é a curetagem, porque ele é simples. E eu quero falar para vocês também sobre os mitos. Algumas pessoas me perguntaram se pode engravidar novamente. Pode engravidar novamente. Você vai ver com o seu médico quanto tempo é o ideal esperar. Não tem uma dificuldade para engravidar depois disso. Me falaram, mas se fizer a curetagem vai ser mais difícil na próxima gravidez para você conseguir engravidar. Não tem nada a ver isso também. O procedimento em si, ele é muito simples, não é doloroso, pelo menos não foi pra mim, eu não senti absolutamente nada, gente. Então, quero deixar essa mensagem para que vocês também não fiquem com esses medos. E pesquisem bastante, leiam bastante sobre esse procedimento, se informe com o seu médico. E queria dizer para vocês que estão passando por esse processo, eu recebi algumas mensagens de mulheres que acompanharam o nosso início da gestação, que também tinham descoberto na mesma época, que comemoraram com a gente e que agora também estão vivendo isso que nós vivemos, que foi a perda do bebê. Então quero deixar para vocês aqui uma mensagem de fé, para que vocês não se desanimem. Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Ele sabe o momento certo. O que é perfeito sempre virá no momento certo. E o momento certo é o momento de Deus para as nossas vidas. Então quero mandar um beijo para todas vocês, me solidarizar a quem está passando por esse momento, dizer que vocês estão também nas minhas orações e que eu tenho certeza que no tempo certo Deus vai nos abençoar e será perfeito. E as mamães também que estão gestantes, que me mandam mensagem dizendo que estão com medo, ou porque já passaram por perda de um bebê anterior, ou porque ficam vendo que esse tipo de coisa pode acontecer, eu quero dizer para vocês curtirem cada momento, comemorarem cada vitória. Ter um bebê, gerar um bebê é um milagre diário, então comemorem esse milagre diário, descansem em Deus, entregue as suas vidas a Ele, porque Ele tem o melhor para nós em todos os momentos, tá bom? Um beijo para vocês e deixem aqui nos comentários que eu vou responder as dúvidas de vocês. Beijo!